Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Costa, esse é o canal Codex 95, onde nós falamos sobre bíblias e defendemos o cristianismo de heresias e de pessoas que falam besteiras na internet. Dessa vez, temos mais um vídeo maravilhoso para vocês. Dessa vez temos uma reação a um canal muito legal, o canal do Bereano Cristão. Bom, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre como não refutar a doutrina da Trindade. Bom, a doutrina da Trindade é, sem dúvidas, dentre todas as doutrinas do cristianismo, a doutrina que é mais mal compreendida. E eu fui criado na doutrina religiosa das Testemunhas de Jeová, e eu tenho certeza que, assim como o Bereano, que também tem esse histórico de ter passado pelas Testemunhas de Jeová, recebeu informações incompletas ou, no mínimo, desencontradas sobre como funciona a doutrina da Trindade. Isso se dá porque a maioria das pessoas não se aprofunda nos textos dos pais da igreja, nem muito menos no texto dos concílios, para saber o que realmente a doutrina ortodoxa da igreja sempre ensinou a respeito da doutrina da Trindade. E isso levanta muitas perguntas, muitas dúvidas e dá luz a vários espantalhos, argumentos que não têm nenhuma razão de ser, porque eles não atacam o que a igreja acredita, mas sim versões fantasiosas da doutrina da Trindade, que não representam a visão oficial da igreja. E, ao combater essas noções fantasiosas, muitas pessoas passam a perguntar-se: será que a doutrina da Trindade, dessa forma que eles entendem, tem lógica? Quando eu fiz esse vídeo, lá atrás, um dos comentários que surgiu foi esse daí, ó. Coloca aí, editor, no cantinho aqui. E o comentário, ele diz a respeito de lógica. E muitos se perguntam, poxa, será que faz sentido Deus ser 3 em 1? Faz sentido as pessoas que acreditam na Trindade dizerem que são monoteístas, sendo que eles acreditam em 3 deuses, em 3 seres celestiais que são Deus? Como que Jesus pode ser igual ao Pai? Como é que pode ter lógica lá? João 1:1 se diz que, poxa, se a palavra estava com Deus e ela era Deus, como a palavra pode estar com ela mesma? Será que isso tem lógica? É sobre isso que a gente gostaria de falar hoje, e a gente vai utilizar, para entender melhor esses conceitos, um vídeo que o Bereano fez, também reagindo ao pastor Fernando Galli. O pastor Fernando Galli também é uma ex-testemunha de Jeová, que virou um evangélico, e ele fez um vídeo falando sobre João 17:3, o Bereano reagiu e falou algumas coisas sobre a doutrina da Trindade. Eu gosto do canal do Bereano, eu tenho uma séria aversão a essas pessoas que não mostram o rosto. Eu acho que o YouTube, principalmente quando a gente está aqui falando sobre as nossas crenças, dando a nossa opinião e colocando a nossa fé em jogo, a gente tem que dar a cara a bater. Assim como os apóstolos fizeram e pagaram com a vida por isso, né? Mas eu dou um desconto para o Bereano porque ele é um cara sincero, ele é um cara totalmente autêntico e ele não tem amarras com ninguém. Ele coloca a opinião dele de forma livre e ele é um cara de mente aberta, e diferente de outros canais aí que falam sobre as testemunhas de Jeová e são dissidentes, outros até são defensores, apologistas, que fecham os comentários, são covardes, não deixam o contraditório, né? Apagam o comentário dos outros, deletam, só gostam de falar, mas não gostam de ouvir. O Bereano não, ele sempre permite comentários no seu canal, faz vídeos respeitosos e sempre trata as pessoas com com uma boa disposição. Eu perguntei a ele se podia reagir a esse vídeo do canal dele, ele permitiu, e é por isso que a gente vai falar sobre esse vídeo hoje, né? Antes de tudo, para a gente começar a falar de lógica, a gente tem que pensar numa coisa, né? Um dos principais nomes que difundiu a lógica aqui no Ocidente é um santo da igreja, São Tomás de Aquino. E ele é um dos principais discípulos de Aristóteles, que é, por sua vez, um dos pais da lógica, né? Quando a gente para pensar se um argumento é lógico ou não, a validade lógica de determinadas proposições, a gente está pensando nas leis de Aristóteles, né? O princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído, tudo isso foi proposto por Aristóteles, e quem resgatou essa obra no Ocidente foi um dos principais difusores aí dessa obra no Ocidente, que está permeando nossa cultura até hoje, é um santo da igreja, São Tomás de Aquino. E ora, se um dos principais difusores, um dos pais da lógica que a gente tem hoje, ocidental, era um santo da igreja e não via nenhum problema, né, a respeito da doutrina da Trindade com esses princípios lógicos, já é um grande sinal de que talvez não haja nenhum problema com a doutrina da Trindade e a lógica nesse sentido. Por outro lado,
eu já tenho um grande receio quando alguém fala assim, não, o título do vídeo do Bereano é João 17,3 refuta a doutrina da Trindade. Eu já tenho um grande pé atrás quando alguém fala que determinada passagem bíblica refuta a doutrina da Trindade. Bom, será que os santos da igreja, as pessoas que são mais de 95% dos mais de 2 bilhões de pessoas que se denominam cristãos no mundo, que são trinitários, será que eles nunca viram João 17,3 na Bíblia? Se, por exemplo, se eu dissesse para você, Bereano, naquela passagem de São Tomé chama Jesus de meu Senhor e meu Deus, ela refuta o unitarismo, o que você ia pensar? Você ia pensar, não, essa passagem não refuta o unitarismo. Eu sei como fazer essa passagem se harmonizar com a doutrina do unitarismo. Da mesma forma, João 17,3 não representa nenhum desafio à doutrina da Trindade e muito menos representa nenhum desafio lógico à doutrina da Trindade. Bom, essa é a proposta que nós temos para esse vídeo hoje. Vamos analisar o diálogo aqui entre o Bereano e o pastor Fernando Galli. Vamos dar nossos 20 centavos a respeito disso, aproveitar só para falar sobre lógica, sobre a Trindade, o sentido de João 17,3 e sobre como tudo isso se relaciona com a verdade bíblica. Beleza? Vamos lá. Certo. Bom, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu estava conversando com meu pai, vim mostrar aqui um print da conversa. Até tirei um print da conversa aqui para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos a falta de compreensão. Acho que é bem ilustrativo de como pensa uma testemunha de Jeová e uma pessoa que foi criada no unitarismo desde sempre, como ela não entende fundamentalmente a doutrina da Trindade e a partir daí ela começa a questionar e refutar na sua cabeça uma doutrina que não é a doutrina que os trinitários acreditam. Vamos lá. Meu pai, só para contexto aqui, o Marco Costa, ele é testemunha de Jeová desde os anos 70. E olha a pergunta que ele me fez. Cristo e Jeová são a mesma pessoa ou são seres distintos? Cara, nessa pergunta, ele demonstrou uma confusão tão grande, uma salada tão grande de termos e de significado, de elementos aqui, de nomes, que para poder desembolar esse novelo de lã aqui, precisaria de horas e horas para poder explicar cada uma dessas coisas. Mas por aí a gente tira que, geralmente, os unitários, as pessoas que acham que sabem refutar a doutrina da Trindade, elas não têm o aparato lógico e o aparato doutrinário e nem mesmo o domínio dos termos, né? O domínio do campo semântico dos termos que são utilizados nessa discussão para poder conversar sobre a doutrina da Trindade. Porque olha a pergunta, Cristo e Jeová. Nessa pergunta, quando ele pergunta Cristo e Jeová, ele já está com a pressuposição de que o nome Jeová só se aplica à pessoa do Pai. Já é uma pressuposição que o trinitário não aceita. Depois ele pergunta, são a mesma pessoa ou são seres? Então ele coloca pessoa e seres como sendo termos equivalentes, que também é uma distinção que a ontologia e qualquer doutrina teológica ou filosófica não aceita essa equivalência desses termos. E pergunta se são seres distintos. Então eu explico aqui que foi uma confusão grande nessa pergunta. Então antes de a gente começar o react, vou abrir aqui o nosso bloco de notas para a gente começar aqui a estipular. Eu fiz isso naquele meu vídeo que eu citei aqui, mas a gente tem que explicar qual que é realmente a doutrina da Trindade, para que aí então a gente possa discutir o que ela significa e se é possível fazer uma refutação cabal sobre ela ou não. Então a doutrina da Trindade ela é baseada em 7 proposições fundamentais. E é nessas 7 proposições fundamentais que os trinitários acreditam. Então você não pode refutar uma doutrina, uma proposição que não esteja contida aqui nessas 7 proposições. Se você estiver refutando algo que está em desacordo com o que está escrito aqui, você está refutando um espantalho, porque não é isso que a doutrina da Trindade ensina. Então a primeira proposição fundamental é que só existe um Deus. Essa é a Shema Israel, né? A crença fundamental do monoteísmo judaico e que, por toda a Bíblia, ela é repetida vez após vez. E no cristianismo não é diferente. Todo cristão trinitário é monoteísta, acredita que só existe um Deus. Se você acha que o trinitário pensa que existem 3 seres que são Deus, você está enganado, você não sabe o que o trinitário pensa, porque na doutrina da Trindade só existe um Deus. E daí a gente tira as outras proposições fundamentais. Esse Deus subsiste em 3 pessoas. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai não
é o Filho. Essa é uma doutrina muito importante que muitas pessoas confundem, acham que o trinitário pensa que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não, o Pai não é o Filho na doutrina trinitária. Existe 1 milhão de distinções que a Bíblia faz entre o Pai e o Filho. Muitas vezes o unitário ele quer partir para refutar a doutrina da Trindade, mostrando distinções entre o Pai e o Filho. É óbvio que existem distinções entre o pai e o filho, porque eles não são a mesma pessoa. E o trinitário não pensa que o pai e o filho são as mesmas pessoas. Assim também que o filho não é Espírito Santo, o pai não é o Espírito Santo. Então, essa é a doutrina da Trindade. Ela pode ser resumida nessas 7 proposições. Qualquer coisa que esteja fora disso aqui não é o trinitarismo clássico, não é a doutrina ortodoxa da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa Bizantina, das igrejas orientais e nem dos protestantes clássicos. Qualquer divergência dessa doutrina aqui é heterodoxa e não representa o conceito trinitário conforme estabelecido no Concílio de Nicéia. Se você está tentando refutar qualquer outra coisa, você está refutando um espantalho. Outra coisa que é muito importante frisar: pessoa é diferente de ser. Essa é uma confusão muito grande. Quando a gente diz que existe um ser divino e 3 pessoas divinas, a gente não está falando da mesma coisa. A gente está dando características diferentes a respeito de um determinado predicado. A pessoa é quem se é e o ser é o que se é. Existe um o quê? Um Deus e 3 quens, 3 pessoas. E isso não é contraditório. Você pode achar que isso é algo difícil de entender, que é um mistério. Mas não estamos dizendo que algo é contraditório e para aceitar a contradição por ser um mistério. Não. Contradição seria se eu dissesse: Deus é 1x e Deus é 3x. Se eu falasse essas duas proposições e dissessem que ambas são verdadeiras ao mesmo tempo, eu estaria incorrendo numa contradição lógica. Então, essa doutrina seria, por definição, falsa. Ela não poderia ser uma doutrina verdadeira. Mas não é isso que a Trindade está dizendo. A Trindade diz que Deus é um ser e Deus é 3 pessoas. Então, é como se eu dissesse 1x e 3y, uma outra característica qualquer. Então, se x e y são características diferentes, então não há contradição nenhuma em dizer que ele é 1 de uma coisa e 3 de outra. Seria contradição se eu dissesse que ele é 1 e 3 ao mesmo tempo, no mesmo sentido, mas são em sentidos diferentes. Então, você não pode dizer que há contradição lógica aqui. Se você acha que há uma contradição lógica aqui, você tem que mostrar que lei da lógica está sendo quebrada aqui. Porque, para isso, você vai ter que entrar na disciplina de ontologia e mostrar que ser é igual a pessoa. E é óbvio que existe muita diferença entre a pessoa e o ser. Ser, qualquer coisa é ser. Isso aqui é um ser. Quantas pessoas existem aqui nesse ser, nesse post-it aqui? Esse aqui é um ser com 0 pessoas. Eu sou um ser que contém uma pessoa. Por mais que a gente não consiga visualizar, assim como a gente também não consegue visualizar um objeto quadridimensional, você consegue imaginar um tesseract aí na sua cabeça? Não, a gente só consegue vislumbrar objetos tridimensionais. Objetos com dimensões maiores do que 3, a gente, por não ter, na nossa experiência sensível, contato com objetos com mais de 3 dimensões, a gente não consegue concebê-los na nossa mente. Isso não significa que eles não são objetos lógicos, nem que sejam objetos impossíveis ou que eles não existam. Significa simplesmente que a nossa mente não consegue conceber. E te soa estranho que a sua mente não consiga conceber exatamente a natureza de Deus? Para mim não é nem um pouco estranho que o ser onipotente, onisciente, criador do universo seja infinitamente complexo e que a minha cabeça limitada, criada e imperfeita seja incapaz de compreender completamente todos os meandros do que significa o ser de Deus. Óbvio, eu posso saber se isso é contraditório às leis da lógica ou não, mas não há nada nas leis da lógica que diga que um ser e 3 pessoas são logicamente incompatíveis. Seria incompatível, novamente, se eu tivesse coisas diferentes sob o mesmo sentido. Ou seja, se eu dissesse que ele é um ser e depois dissesse que ele é 3 seres ao mesmo tempo, seria contraditório. Mas se eu disser que ele é um ser e 3 pessoas, não estou sendo contraditório. E o ônus da prova de mostrar a contradição está em quem diz que há contradição aí. Feito todo esse preâmbulo, vamos começar a falar do vídeo propriamente dito. Beleza, então vamos lá. Play no vídeo.
Neste vídeo, eu irei refutar a doutrina da Trindade, defendida pelo pastor Fernando Galli. Eu vou passar alguns trechos específicos do vídeo e refutar. Mas lembrando antes que eu não tenho nada contra o Fernando Galli. Só vou refutar a doutrina dele o mais respeitosamente possível. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Que presunção, Beriano, você dizer que você vai refutar a doutrina da Trindade. Então, uma doutrina que foi estabelecida pela igreja, foi caso encerrado, já foi discutido há mais de 1500 anos, onde bispos do mundo cristão inteiro conhecido se reuniram para decidir esse assunto, já bateram o martelo. E hoje mais de 2 bilhões de cristãos existem no mundo e mais de 95% deles são trinitários. E você vai resolver essa questão lendo um texto na Bíblia que todo trinitário conhece? É assim que você vai resolver a questão? Você acha que você é capaz de refutar? Então você é o maior teólogo vivo, né? Então já é estranha a sua pressuposição. Mesmo eu falando tudo aqui, eu não acho que eu vou enterrar o unitarismo para sempre, dando os meus argumentos aqui. Cada um com as suas pretensões, né? Vamos lá. Primeira coisa, precisamos ler o texto. Então João 17, versículo 3 está aí na telinha para você. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Os TJs vão argumentar assim: viram, trinitários, como Jesus chama apenas o Pai de único Deus verdadeiro? Ele se põe à parte do Pai, logo, ele não é o Deus verdadeiro? Logo, ó, só para poder situar aqui a situação, então o objetivo aqui é mostrar o argumento unitário sobre esse texto e qual deve ser a resposta dos trinitários. Essa era a proposta do pastor Fernando Galli, beleza? Porque os TJs vão perguntar pra gente, por que Jesus não falou assim: a vida eterna é esta, que conheçam a nós dois, o único Deus verdadeiro? Não era mais fácil? E aí eles vão perguntar também: viram, trinitários, que Jesus disse que não precisamos nem conhecer o Espírito Santo? Pois ele, é claro, não é uma pessoa. Bom, neste trecho, fica claro perceber que João 17,3 não está falando de 3 pessoas, mas de 2, do Pai e do Filho. Não tem como colocar Trindade em um texto onde não está falando dos 3, Pai, Filho. Tá, mas novamente, ninguém aqui falou que esse texto fala da Trindade. Quem está pressupondo que esse texto falaria da Trindade é vocês. Vocês que são unitários trazem esse texto para refutar a Trindade. Mas quem é o trinitário não traz esse texto para provar a Trindade. Simplesmente a gente tem que analisar cada texto da Bíblia à luz de todo o contexto bíblico para saber se é compatível ou não com essa ou com aquela doutrina. E não, esse texto especificamente não apresenta as 3 pessoas divinas ali no mesmo contexto. Mas isso significa que a Trindade está refutada por esse texto específico não mostrar isso? Esse é um argumento do silêncio. Esse texto não mostra isso, logo essa doutrina é falsa? Não faz sentido esse argumento. Filho e Espírito Santo. Mas o texto está falando de um único Deus verdadeiro. Mas vamos prosseguir. Para nós respondermos a essa argumentação, é importante que você saiba em que nós acreditamos. Nós acreditamos num só Deus. Aí, ó, pastor Fernando Galli, até me antecipei a ele, né? Eu escrevi ali as proposições na tela, ali no bloco de notas, e ele não colocou as mesmas proposições aqui, né? Mas ele fez aqui uma resolução aqui do credo niceno, né? Em 3 pessoas. É um único Deus verdadeiro em 3 pessoas. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Filho é o único Deus verdadeiro. O Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Não são 3 deuses verdadeiros. Ah, mas vocês quando falam assim, dá a entender que são 3 deuses verdadeiros. Não acreditamos nisso. É o que eu falei, né? Se você acha que os trinitários pensam que existem 3 deuses, que são 3 seres divinos, você está mal informado. Nenhum trinitário deixa de ser monoteísta. Todo trinitário acha que existe somente um ser divino, um Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. O quê? 3 quens. A divisão é em pessoas, não existe divisão no ser, é apenas um ser. Ok. Onde que a Bíblia fala que Deus são 3 pessoas? Onde que a Bíblia fala que o Pai é o Filho, que o Espírito Santo é o Filho, e que o Pai é o Espírito Santo, e que o Filho é o Pai? Porque... Não, tudo bem, a Bíblia não diz isso, mas nem a crença trinitária diz isso. Olha aqui. Meu Deus, vou até voltar. Olha o quadro que o pastor Fernando Galli colocou na tela. E em qualquer uma desses pontinhos aqui que ele colocou, nenhum desses pontos está aqui no ponto que o Beriano colocou na tela. Nenhum trinitário acredita que o Pai é igual ao Filho, ou que o Espírito Santo é igual ao Filho, ou que o Pai é igual ao Espírito Santo. Ele colocou aqui, a Bíblia não diz isso, mas nem o trinitário também diz isso. Ele está refutando aqui novamente um espantalho. É pegar uma crença que você desconhece
para tentar refutar a partir de uma ignorância, que não estou desmerecendo o Bereano, porque eu mesmo só parei para entender a doutrina da Trindade conforme ela é ensinada pelos pais apostólicos quando eu fui ler os documentos da igreja, quando eu fui ler o catecismo, quando eu fui ler a história da patrística, né? Então, você, dentro de um determinado contexto religioso, principalmente num contexto de seita, né, onde se é completamente desencorajado que você pesquise a fundo sobre outras religiões e se aprofunde nas crenças delas, você não vai ter contato com a doutrina verdadeira. Então, o Bereano aqui, ele parte para refutar e diz que a Bíblia não diz isso, mostrando esses textos aqui. É óbvio que a Bíblia não diz isso, ninguém acredita nisso. Quem acredita que o pai é o filho são os sabelianistas, né, ou os modalistas, que são uma heresia chamada de unicismo. Então não tem nada a ver com que a Trindade, a doutrina tradicional e ortodoxa da Trindade acredita. E onde que a Bíblia diz que Deus são 3 pessoas? Em vários lugares. Em vários textos, ao longo de toda a Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, é possível provar aquelas 7 proposições lógicas básicas que a gente falou. Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Precisamos de tempo para mostrar cada uma. Isso pode ser um objeto aqui do canal. Esse não é o foco aqui do vídeo, até porque o vídeo não foca nisso, né? De mostrar a divindade de cada uma das pessoas aqui divinas, né? Então, mas a Bíblia diz isso em vários lugares, não existe só um texto, a gente pode mostrar vários. Essas proposições aqui, essas igualdades que estão na tela, que a Bíblia não diz isso, concordo 100% com você, Bereano. E o pastor Fernando Galho também. Mas nem ele disse isso, nem nenhum trinitário disse isso também. E se o texto de João 17,3 fala de um único Deus verdadeiro, não pode haver 3. É muito simples, é só pegarmos a lógica. Qual é o significado da palavra único? Se olharmos no dicionário, iremos encontrar único, de que só existe um no seu gênero ou espécie, que não tem outro igual, que não tem precedente ou sucessor, do qual só ocorreu um, que é... Perfeito, perfeito. Só existe um ser que é Deus. Só existe um nesse gênero, nessa espécie divina chamada Deus, só existe um ser. E esse ser subsiste em 3 pessoas. Não existe 3 seres que são Deus. Não, só existe um. Então, é o único mesmo. Então, não temos nenhuma crença que esteja em desacordo com o que o Santo Apóstolo João escreveu. Um só, desacompanhado de outro, que é incomum, raro, excepcional, exclusivo, incomparável, superior, que é o mesmo para vários indivíduos ou coisas. Então, por exemplo, se eu falo, essa blusa é tamanho único, significa que todas as blusas têm determinado tamanho, e não que todas as blusas sejam uma só, mas têm os mesmos tamanhos. Então, se a... Opa, aí, ó, também. Essa quarto significado do verbete também se aplica. É um único ser que se aplica a 3 pessoas diferentes. Não, as 3 pessoas são a mesma pessoa. Existe uma distinção em pessoas, mas são o mesmo ser. Então, nenhuma dessas 4 definições aqui é incompatível com a crença trinitária. Não sei onde que você viu que isso é uma refutação. A Trindade foi explicada assim, eu entendo. Pai, Filho e Espírito Santo têm os mesmos objetivos, né? Eles agem em harmonia. Porém, quando lemos a Bíblia sem um determinado viés Também, mas também o trinitário explica isso. Religioso, não iremos encontrar nem criar a Trindade, já que nem existe essa palavra nos idiomas originais. Agora, dizer que o não existia a palavra nos idiomas originais não significa nada. Sabe que palavra que não está na Bíblia também? A palavra Bíblia não está na Bíblia. A palavra monoteísmo não está na Bíblia. A palavra onisciência, onipotência, nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Não precisa as palavras estar na Bíblia para elas representarem conceitos verdadeiros. Isso é um não argumento. Então, a Trindade, as 7 proposições, elas podem encontrar eco e comprovação bíblica, porque é isso que a igreja acredita desde os séculos dos séculos. Isso não é uma coisa que foi inventada agora. Isso é o que a igreja sempre creu desde o início. Isso teve uma discussão lá há mais de 1.500 anos atrás, mas essa discussão não surgiu há 1.500 anos atrás. Ela foi definida, mas é uma crença que sempre esteve presente desde o início da igreja, desde o primeiro momento do primeiro século. Entendeu? O único Deus verdadeiro é o Pai, e depois dizer que o Filho e o Espírito Santo também são o único Deus verdadeiro, vai contra a lógica, e cria-se um paradoxo, pois se algo é único, não pode existir vários se dizendo ser o mesmo e sendo único. Então, mas esse algo que é o único é que você não está entendendo a diferença entre ser e pessoa. O algo que é único é o ser. O que é único é o ser.
E esse ser, realmente, o Pai, ele é esse ser que é único. E o Filho também é esse ser que é único. E o Espírito Santo também é esse ser que é único. Agora, as pessoas, essas três pessoas, elas entre si não são as mesmas. Elas existem distinção entre elas. Então, quando eu digo que o Pai é o único ser, é o único Deus verdadeiro, e o Filho também é o único Deus verdadeiro, eu não estou falando algo contraditório, porque eu estou falando em sentidos diferentes, que eles são o mesmo em um sentido e são diferentes em outros. Eu não estou falando que eles são iguais e diferentes no mesmo sentido. Aí sim seria contraditório. Não existe outro Deus igual. Existe só um Deus que subsiste em três pessoas. Texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, apoia o que eu estou dizendo. Diz assim: embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. Então, se você ler o contexto, vai perceber essa tradução é péssima, né? Não é isso, não é essa ideia que o grego representa, né? Na carta de Filipenses, né? Ali da ideia de usurpar, né? Não pensou que seria forma de roubo ou usurpação tomar o lugar do Pai, porque as pessoas da Trindade, elas têm posições e funções diferentes. Então, seria realmente uma usurpação o Filho tentar tomar a posição que o Pai ocupa dentro da lógica da Trindade. Obviamente, isso seria uma usurpação. Isso não significa que eles são seres distintos. Eles têm posições diferentes porque são pessoas diferentes. Então, esse é o sentido do texto de Filipenses. E essa tradução, não sei de onde você tirou, que você não indicou, mas é péssima. Que esse texto está falando de Jesus. Jesus, ele não quis ser igual a Deus, ou seja, tomar o lugar de Deus, pois ele é o Filho, e não todo-poderoso, o único Deus verdadeiro. Então, ele precisaria usurpar o lugar de Deus para ser chamado de único Deus. Agora, dizer que cada pessoa da Trindade pode se dirigir um ao outro chamando de único Deus verdadeiro, isso é um absurdo. Porque isso não acontece nas escrituras. Você pode ler tanto nas escrituras hebraicas como nas escrituras gregas. Claro que acontece. Quem falou que não acontece? Olha aqui, vamos abrir aqui no Bible Hub agora. Aqui, ó, vamos abrir no Bible Hub agora, Hebreus capítulo 1, Ferreira de Almeida atualizada. Hebreus capítulo 1, aqui está falando sobre Deus, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas. Aí pulando aqui para o 5. Pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez ao introduzir ao mundo ao primogênito, todos os anjos de Deus o adorem. E olha aqui o 8, que legal. Mas do Filho, ou seja, o Pai diz do Filho, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, olha aqui, ó Deus, teu trono, ó Deus. Então o Pai chama o Filho de Deus. Então como que não existe na Bíblia o Pai chamando o Filho de Deus? E não é só nesse momento que o Filho é chamado de Deus. João 1, João 1,18, e existem várias passagens onde o Filho é chamado de Deus. E você pediu aqui onde que uma pessoa da Trindade chama a outra de Deus. Então aqui está chamando, ó. Pai chamando o Filho de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e no 9 também. Isso não acontece. Eu convido você que defende a doutrina da Trindade a deixar nos comentários aí. Eu quero ler se isso acontece em algum texto. Já mostrei aí. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Primeira coisa que você tem que ver é o que não lemos em João 17, versículo 3. Não lemos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai seja o único Deus verdadeiro, ou seja, Deus. Jesus não falou isso, que só o Pai é o único Deus verdadeiro. Se alguém traduziu dessa forma, errou feio. Bom, agora nós entramos em um ponto mais delicado, a questão da tradução. Ele diz que não temos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro. Bom, então vamos para o texto em grego. João capítulo 17, versículo 3. Diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui foi usada a palavra grega monos, que significa sozinho ou único. Então, se olharmos as ocorrências dessa palavra mono, 99% das vezes ela é aplicada quando se está falando exclusivamente de algo. A própria Bíblia da Igreja Católica, João Ferreira de Almeida, traduz a palavra monos como único, ou seja, o único Deus verdadeiro, que seria o Pai. Sim, mas quando ele falou da questão da tradução, ele não está falando que a tradução único é errado. Ele está dizendo que seria errado se alguém traduzisse que apenas o Pai é o único. Não é isso que o texto diz. A ti, apenas tu é o único Deus verdadeiro. O que ele está dizendo aqui é que não existe a questão de apenas a pessoa do Pai se referir
ao ser que é o único Deus verdadeiro. Então é isso que ele está dizendo, que mais de uma pessoa pode ser o único Deus verdadeiro. Porque, novamente, existe a distinção entre pessoa e ser. É isso que ele está dizendo. O texto, por dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro, isso não significa, não decorre logicamente que outras pessoas possam ser excluídas de ser o único Deus verdadeiro, se for verdade que Deus subsiste em mais de uma pessoa. No caso, 3 pessoas divinas. Então é isso que o pastor Fernando Galli está fazendo referência. Jeová. Então, com base no que mostrei, afirmar ao contrário é ir contra as próprias escrituras. Agora, o que nós lemos em João 17,3? Nós lemos que Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro. Bereanos, vocês podem voltar o vídeo. Primeiro ele fala que traduzir único Deus verdadeiro tá errado. Agora ele afirma que o texto fala é que o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, não foi isso que ele falou. Ele não disse que traduzir o único Deus verdadeiro é errado. Ele disse que não pode traduzir apenas o Pai é o único Deus verdadeiro, porque não é isso que João falou. Não é apenas o Pai que é o único Deus verdadeiro. O Pai é o único Deus verdadeiro, o Filho é o único Deus verdadeiro e o Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Ele está falando sobre a exclusão das demais pessoas. Então, você entendeu errado aqui, você não ouviu o que ele falou. Tanto que você vai repetir aqui e ele fala de novo e você não ouve de novo, olha só. É claro que é uma contradição. Eu vou colocar as falas dele na sequência. Nós lemos que Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro. Não lemos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai seja o único Deus verdadeiro. Sim, ele deu até a ênfase no apenas. O erro de tradução que ele está se referindo é dizer que, e a conclusão também, que mesmo que esteja traduzido certo, mas que você chega a essa conclusão, é a conclusão de que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro. É esse apenas que a gente está falando. Você se apegou no monos, né? O monos, todo mundo concorda que está certo, que a palavra é único, e esse único não fere em nada a doutrina da Trindade. Agora, o apenas feriria, porque ele está dizendo que a exclusividade do ser divino pertence a uma única pessoa. E isso realmente, se isso tivesse escrito, esse realmente refutaria a doutrina da Trindade, porque estaria excluindo as pessoas do Filho e do Espírito Santo de serem divinas. No entanto, não é isso que está escrito no texto. E é isso que o pastor Fernando Galli está dizendo. Nós lemos que Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro. Não lemos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai seja o único Deus verdadeiro. O foco é no apenas. Bom, eu acho que não preciso dizer mais nada do resto do vídeo e Pois é, você não entendeu, Bereano. Acho que você ficou tão focado em buscar alguma falha no que ele estava dizendo que você não parou para ouvir exatamente o que ele quis dizer. E, novamente, você caiu no erro que eu comecei a falar, eu falei no meu vídeo anterior e ele também falou no começo do vídeo, que é a falta de entendimento. Para a gente partir para uma refutação, a gente tem que ter entendimento claro daquilo que a gente está refutando. Eu não posso partir para refutar uma doutrina se eu não conheço plenamente o significado dela. A gente viu aqui que você colocou na tela que, não existe na Bíblia dizer nenhum texto que diz que o Pai é o Filho, mas nenhum trinitário acredita nisso. Agora você falou que a tradução de único Deus seria incompatível com a crença trinitária. Não, nem o pastor Fernando Galli pensou isso, nem qualquer Bíblia católica ou qualquer Bíblia ortodoxa ou qualquer tradução que proceda de uma denominação trinitária vai ter essa palavra único ou algo equivalente ali que denote esse mesmo significado, porque, de fato, todo trinitário acredita que o Pai é o único Deus verdadeiro. Somente não acreditamos que ele é o único Deus verdadeiro como a única pessoa que faz parte desse Deus, e que esse Deus subsiste em mais pessoas, quais sejam o Filho e o Espírito Santo. É simplesmente isso. Não tem como defender essa doutrina, né? A doutrina da Trindade, sem se contradizer. Agora, acreditar ou não na Trindade Santa não vai mudar o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de fato. Eles vão continuar sendo o que são. Mas esta doutrina... Então, Bereano, você como é um cara de boa índole, pelo contato que a gente teve aqui pelos comentários, eu sei que você é um cara de gente boa, pelo conteúdo dos seus vídeos também. Fica aí o desafio para você demonstrar qual é a contradição. Pega lá primeiro, vamos voltar lá em Aristóteles. Pega qual que é a definição de contradição lógica, coloca lá em proposições, em silogismos lógicos, qual que é a proposição trinitária e onde que uma proposição contradiz a outra. Qual que é a crença trinitária que é autorrefutante, porque a contradição ela tem que ser autorrefutante. Que duas coisas que os trinitários acreditam que são verdade ao mesmo tempo que são incompatíveis. Por quê? Dizer que um ser é 3 pessoas não é incompatível. Se existe uma incompatibilidade, você tem que demonstrar, porque essa incompatibilidade não é patente. É difícil de entender isso? Eu concordo que seja difícil. Minha mente é limitada para entender completamente o ser de Deus. Mas não significa que isso é contraditório, nem que esteja em desarmonia com as Escrituras. Se for para a gente conversar sobre as Escrituras, a gente pode entrar em isso em outro aspecto, mas como não foi abordado no vídeo, a gente não entrou aqui.
Então, é mais ou menos isso que a gente tinha preparado. Espero que tenha ficado claro aí. Tentei ser mais didático possível. O vídeo também do Bereano foi legal pra gente também desmembrar bastante dos erros de entendimento unitários geralmente tem a respeito desse trecho. E acho que fica claro que não existe nenhum texto na Bíblia que você possa abrir e mostrar, ó, tá aqui, tá refutado. Nem o unitarismo, nem o trinitarismo. É preciso toda uma construção teológica e um entendimento de todo um contexto bíblico para a gente poder chegar na verdade da Escritura. Não existe uma bala de prata. Então, eu acho que é uma tarefa hercúlea, muito difícil você chegar numa contradição, porque as maiores mentes que já passaram, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, os pais da igreja, eles se debruçaram sobre esse assunto e eles não viram problema, né, chegaram nessa conclusão, e até os protestantes também, que por mais que eu discorde deles, não são nem um pouco burros, né, Lutero, Calvino, John Wesley, nenhum deles passou a deixar de ser trinitário, mesmo discordando em tudo da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. É um ônus da prova muito pesado tentar refutar a doutrina da Trindade. Espero que tenha dado pelo menos o caminho de como não fazer. E dessa forma a gente viu que não foi bem sucedida a refutação. Beleza? Deixe o seu like aí, esse vídeo deu trabalho para fazer, mas espero que tenha ficado claro, que todos tenham aproveitado. Inscreva-se no canal e até mais. Valeu!